Para fazer esse projeto, a primeira coisa que a gente precisa preocupar é com o tamanho em si do documento. Esse documento que eu desenvolvi, o projeto, eu não preocupei com o tamanho e eu fiz no tamanho da própria imagem do fundo. Porém, quando a gente faz dessa forma, o documento ele tende a ser mais pesado. Então, o que eu recomendo? Saber qual vai ser o destino desse projeto que você vai trabalhar. Por exemplo, como eu fiz um tamanho muito grande, que é o tamanho original do fundo, esse documento ele ficou extremamente pesado. Ele ficou em torno de 4 GB, o que acaba sendo, em alguns momentos, algo bem inviável de se trabalhar. Então, eu vou desenvolver esse projeto com vocês, tomando como base que eu quero essa imagem final em um tamanho de 1:4, caso eu queira fazer uma impressão. Para fazer isso, eu vou vir aqui no menu Arquivo, Novo, e quando eu venho aqui em Novo, eu tenho algumas opções. Eu tenho a possibilidade de vir aqui em Foto ou Impressão. Aqui eu vou em Impressão e eu vou selecionar o tamanho A4. Se você quiser, você pode até fazer em outros tamanhos. Porém, dependendo da configuração da máquina que você está trabalhando, ele vai ficar bastante pesado e pode acabar não sendo algo muito interessante, nem muito satisfatório de trabalhar. Então aqui eu vou trabalhar com tamanho A4, um tamanho normal, um tamanho pequeno. As cores eu vou trabalhar em RGB, porque seria uma fotografia. Se eu fosse trabalhar com material gráfico para impressão, aí sim eu iria utilizar CMYK, mas aqui eu vou deixar A4 no tamanho original, que é o tamanho real do A4, com a resolução de 300 pixels por polegada, para eu conseguir fazer uma boa impressão com uma qualidade legal, e as cores RGB. Mandei criar. No momento que eu crio, tem esse meu documentinho e eu posso começar a levar as imagens que eu quero ali para dentro. Eu vou lá na minha pastinha, vou abrir a imagem da minha cena e vou lá na pasta também onde eu tenho os materiais, que aí eu tenho lá no material a pasta 07 exercício fusão, eu tenho o exercício 03 soldado e eu tenho lá a pasta 01 imagens. Dentro da imagens eu tenho local e tenho modelo. Como eu já abri o local, eu vou abrir agora o modelo. Então fui na pastinha, abri a imagem do modelo no Photoshop e aí eu vou pegar a cena com a minha ferramenta mover, que é a primeira ferramentinha, clicar, arrastar para o meu documento, trazer aqui para a área central. Coloco aqui o nome que eu quero, que aí seria fundo, ou cena, ou local, o que eu achar mais interessante. Eu vou também pegar a imagem que eu tenho do soldado, eu vou com a ferramenta mover, clicar, arrastar, trazer aqui para a área central também da minha foto e vou chamar de Hero ou de soldado. Converto para um objeto inteligente, converto para um objeto inteligente as duas camadas. Aqui eu não tenho nem a necessidade de ter o meu plano de fundo, então eu vou literalmente apagar o plano de fundo ali. O que eu preciso fazer? Eu preciso redimensionar ali o fundo para ele ocupar realmente a informação que eu quero na minha foto. Quando eu fiz essa imagem inicialmente, eu trabalhei com o tamanho original da minha cena. Então se eu pegar e for olhar, ó, eu tenho um tamanho original dela. Se você quiser, você pode trabalhar com um tamanho um pouquinho diferente. Às vezes deixar a rua um pouco maior, ou às vezes deixar aquela área do fundo um pouco maior. Cabe a você trabalhar da maneira que você acha que vai ser mais interessante. Aqui eu vou utilizar as medidas parecidas com aquela que eu desenvolvi esse exercício no primeiro momento, que aí ele vai ficar basicamente no limite ali. Para eu redimensionar, eu utilizei a minha tecla Ctrl T, que é a transformação livre, posicionei ele da maneira que eu queria, Enter, eu apliquei. Liguei ali agora a camada soldado e também vou fazer a mesma coisa, Ctrl T, Shift, clico nas quinas para diminuir e posiciono ele no local que eu achar que é interessante. Se eu quiser, eu posso pegar e alterar esse local depois, isso não tem problema. Então, coloquei ali no ponto que eu achei que seria interessante para mim, vou aqui na minha imagem do soldado, 2 cliques sobre o objeto inteligente e eu vou fazer agora a seleção desse soldado. Daquela mesma maneira que a gente já trabalhou com a ferramenta Pen Tool,
fazendo a seleção de todo o contorno dele. Aqui eu vou, nesse momento, pular um pouco o vídeo para a gente não gastar tempo nesse processo de seleção, já que é um processo que a gente já viu e a gente já sabe como trabalhar e está presente também em outros vídeos. Tendo feito o processo de seleção, mando fechar o meu documento, ele salva e no momento que ele salvar, ele automaticamente já vai mudar no meu documento final. Aqui eu vou até fechar essa outra imagem, que não tem necessidade, já que ela é a imagem do fundo e eu já carreguei para a imagem que eu queria. E eu consigo perceber a primeira coisa. Existe uma diferença muito grande entre os tons do hero, do soldado, e da cena ali que eu tenho logo atrás. O que eu quero fazer? Eu quero conseguir chegar num tom parecido. Essa imagem no fundo, se observar, ela tem um tom meio lavado. E eu vou tirar esse tom meio lavado com o meu ajuste de curvas ou com o meu ajuste de níveis. E aí, para eu não começar a desorganizar as minhas camadas, eu já vou criar um grupo aqui chamado de fundo ou de cena, onde eu vou jogar a minha camada de fundo ali dentro. E aí eu vou criar um ajuste de curvas. No momento que eu crio ele criou ali a minha camada de ajuste. Eu vou pegar aqui, e toda essa área que não tem informação, eu vou carregar ali o meu preto para aquela área ser realmente o ponto de encontro de preto. A mesma coisa ali com o branco, que seria o ponto final ali do branco, a área realmente de corte de branco. Se eu olhar a minha imagem, ela acabou já tendo um contraste mais parecido com o que eu tenho do hero principal ali, mas ainda tem algumas coisinhas que eu posso fazer. Primeira coisa é que eu acho que o fundo ali acabou ficando muito escuro. Então eu vou pegar e vou levar a minha curva um pouquinho ali para cima. Só de eu levar ela um pouquinho para cima e já ter feito esse ajuste, eu já tenho ali uma cena bem mais parecida do que aquela cena inicial que eu tinha. E eu vou também fazer um ajuste sobre o hero ali, que eu vou criar um grupo dele, vou chamar de soldado e vou, com um ajuste de curvas, adicionar esse tom mais puxado para azul, que essa imagem tem. Se observar os tons escuros, eles são puxados para azul, diferente desse soldado que eu tenho aqui selecionado. Então o que eu vou fazer? Vou focar numa área que eu tenho tons escuros, vou ir ali, por exemplo, no canal de azul e eu quero que eu tenha uma influência de azul sobre a minha imagem. Se eu pego ali o meu pontinho de azul e levo ele para cima, eu vejo que ele está influenciando com o azul sobre o soldado, porém está influenciando também sobre toda a minha cena. Eu quero que ele influencie somente a minha camada soldado, crio uma máscara de corte ali para baixo. Eu vou pegar, subir um pouquinho, trouxe um pouco para a minha direita, as outras cores ficarem mais próximas daquilo que elas eram antes. Aqui está até muito azul agora. Aqui acho que já é um ponto legal. Se observar, olha como que antes ele parecia não ter nada a ver com a cena e como que agora ele já parece estar mais ambientado. Aqui eu acho que ficou até demais, vou descer um pouquinho. Já ficou algo mais próximo do que aquilo que eu tinha antes. Agora uma outra coisa, se eu observar, a cena que eu quero chegar é uma cena ali que eu tenho alguns prédios. Aqui está tudo desligado, deixa eu ligar as camadas todas. Mas que eu tenho alguns prédios com alguns fogos, aqui algumas outras informações invadindo o soldado e alguns outros pontos de luz na minha cena. E eu não tenho pessoas aparecendo na minha cena. Coisa que se eu observar, a minha imagem de fundo, ela tem pessoas. Então o que eu precisaria fazer? Fazer uma limpeza desse fundo. Vou desligar o olhinho do meu grupo soldado, vou dar um zoom aqui, vou criar uma camadinha e vou remover as pessoas. E eu vou chamar aqui de limpeza geral, ou limpeza inicial, o nome que você achar que vai funcionar melhor. Vou remover a pessoa com minha ferramentinha de carimbo
pego um pontinho de amostra, levo para onde eu quero pintar e eu vou removendo a pessoa. Aqui eu não preciso nem preocupar muito em ser uma coisa muito perfeita, porque como a imagem não vai ter o ponto principal onde existir essa pessoa, eu não preciso ficar morrendo demais para chegar numa perfeição naquele ponto, porque não vai ser um ponto de atenção, então não vai ser um ponto onde a pessoa, quem está vendo a imagem, vai ficar com o olho parado ali, com o olho focado naquele local. E aí se eu olhar, ó, já não tem mais a pessoa daquele lado. Mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Desse outro lado eu também vou fazer o mesmo processo, ferramentinha de carimbo, pegar, remover um pedaço, remover outro pedaço, remover um pouquinho da sombra que existia. Sempre trocando, ó, meu ponto de amostra para conseguir tirar a informação sem muitos problemas e chegando em um resultado ali legal. Aqui eu posso até já tentar completar para ter um outro barril ali, que é o que parece que teria se não tivesse essa pessoa na frente. Aqui eu acho que está tranquilo, não vou nem preocupar demais nessa área, que é o mesmo processo do outro lado, que não vai ser um ponto de foco ali tão intenso, então eu não preciso preocupar demais nos detalhes dessa área. Mas se você quiser, você pode desprender de um tempinho maior para chegar no resultado melhor ali naquele cantinho. Então legal, já tirei as duas pessoas que estavam chamando um pouquinho mais de atenção e eu já tenho ali também o soldado. Falta agora eu começar a inserir os outros elementos e trabalhar também na iluminação da minha cena. Então eu vou desligar o soldado para eu ir inserindo as outras informações que eu quero que estejam presentes na cena final. Um dos detalhes que eu havia trabalhado aqui era inserir esse fogo. E aí aqui deixa eu até desligar algumas camadas para não ficar tão confuso aqui. Deixa eu agrupar isso daqui, que são alguns efeitos. Mas olha só, eu tenho a cena, que é a mesma limpeza que eu fiz. Tenho ali a questão dos prédios, que seriam os efeitos de fogo. A primeira coisa que eu comecei fazendo ali foi criando alguns pontos de luz onde eu quero que tenha informação ali mais intensa, como se fosse o fogo. Então, eu vim aqui, criei um grupinho, e eu vou chamar esse grupo aqui de prédios. E nesse grupo de prédios, eu vou criar uma camada que vai ser referente às luzes. E essas luzes vão ser as luzes ali mais alaranjadas, que estariam vindo do próprio fogo. Então eu vou pegar o pincelzinho, vou selecionar aqui uma cor alaranjada e com o pincel eu vou literalmente
pegando e passando naqueles locais que eu quero que tenha uma luz. E aí um detalhe, se a gente observar, ó, eu passei, ele foi bem sutil, que eu estou com um fluxo ali bem baixinho. Mas se eu pego e fico passando demais, ó, ele vai passar a ponto de tirar até o detalhe. Mas eu não quero que isso aconteça. Então eu vou mudar o modo de mesclagem dessa minha camada de luz para divisão ou multiplicação. No caso multiplicação ele vai ter a função de escurecer e o divisão ele vai ter a função de clarear. Se eu quero trabalhar com a luz, eu vou deixar ali no divisão. E aí eu vou também pegando e vou passando nos outros pontos que eu quero que tenha as informações de luz. Ali foi demais, então comando Alt Z. Ali já começa a ter esse canto mais amarelado, mais alaranjado. Vou também jogar aqui um pouquinho nessa área central. E depois eu trabalho naquele outro prédio, onde eu também inseri algumas informações. Aqui do lado eu tinha até inserido uma informação nessa porta aqui, como se fosse uma luz vindo dela ali também, que se quiser você pode pegar e ir completando vários pontos da cena. Mas não é algo totalmente necessário você ficar gastando muito tempo nessa etapa. Até porque a gente ainda vai inserir o fogo, então dependendo de onde inserir, a influência vai ser um pouco maior ou um pouco menor. Eu estou só meio que fazendo uma base para eu me guiar nos pontos que eu quero inserir informação. Então fiz ali essa primeira base de luzes e eu vou começar a inserir as informações de fogo. E aí, para também não ficar algo muito confuso, eu vou criar um grupo aqui chamado de fogo dentro dos prédios. E aí os fogos, como é que vão ser trabalhados? Eu não vou pegar e vou criar o fogo do zero. Eu já tenho alguns assets aqui, algumas imagens que são referentes a fogo, é uma foto real ali de um fogo. E aí, se observar, ó, eu tenho vários tipos de fogo e esse fogo ó, ele está em um fundo preto. Embora em alguns momentos a gente ainda consiga ver algumas informações, como essa cerca ali no fundo, aqui já não tem informação nenhuma, aqui ele já está inclusive recortado e assim em diante. O que eu vou fazer? Eu gosto de trabalhar com esse documento aqui porque eu tenho vários tipos de fogo e na verdade a mesma bacia ali, mas são várias fotos dentro de uma única foto. E aí eu vou recortando o pedaço que eu quero de uma, o pedaço que eu quero de outra, para então chegar no resultado final que eu quero. Vou abrir aqui essa imagem. Vou também já abrir alguma outra aqui que pode ser legal de eu trabalhar. Esses detalhes eu vou inserir depois, que são esses... eu esqueci o nome exato desse detalhezinho, mas que acaba sendo bem interessante a gente pegar e adicionar. Vou trabalhar aqui com a base inicial dessas três imagens de fogo. Então aqui, ó, vou pegar, por exemplo, esse fogo. Eu posso fazer uma seleção mais precisa dele, mas aqui eu não vejo necessidade. Selecionei, Ctrl C, fechei ela, fui lá para a minha imagem da fusão, que eu estou trabalhando, e eu vou colar. Quando eu colei, ele veio com fundo preto, não tem problema. Vou converter em um objeto inteligente e eu vou tirar esse fundo cinza trabalhando com uma coisa chamada modos de mesclagem. O
que o modo de mesclagem faz? Ele vai mesclar a informação visual da minha camada com a informação da minha cena, com a informação das imagens das camadas que eu tenho logo abaixo. Eu sei aqui que os grupos, eu tenho a mesclagem normal, que só vai ter influência com opacidade, as mesclagens do grupo de escurecer, de clarear, de contraste, de diferença e de cor. Como eu quero pegar e eu quero tirar tudo aquilo que é preto, eu vou trabalhar com o modo de mesclagem de divisão. Se eu quisesse tirar tudo aquilo que é branco, aí iria escurecer, eu iria trabalhar com o modo de mesclagem de multiplicação. Aí olha só que legal, vou pegar aqui o multiplicação só para a gente ver como que o preto vai permanecer e tudo aquilo que é mais claro vai ficar meio transparente. Aí eu tenho o fundo preto e o fogo ali meio transparente. Mas se eu coloco aqui o divisão, aí eu tenho o fogo e aquilo que é preto deixa de existir. Só que se eu observar, esse fogo aqui não ficou muito legal. Por quê? Eu tinha muita informação escura no fogo que quando eu tirei, ele acabou tirando detalhes também do fogo em si. Então eu vou deixar essa informação do fogo um pouco mais visível para mim, trabalhando com ajuste de níveis, pedindo para ele só afetar essa minha camada do fogo. Eu vou fechar ainda mais o preto ali, vou abrir um pouquinho mais o branco, aí olha como que ele fica muito mais chamativo ali para mim. Eu posso ainda fazer um controle com o meu tom médio. E aí esse meu ajuste de níveis ele vai estar afetando diretamente essa minha camada do fogo. Diminuir, eu vou pegar, eu vou colocar onde eu achar que é interessante. Não é porque eu estou trabalhando necessariamente com esse fogo que você precisa também trabalhar com esse fogo. Até porque na imagem anterior que eu havia criado, não foi esse fogo em si que eu estava utilizando. Então eu acabo mudando a imagem que eu estou utilizando em uma, a imagem que eu estou utilizando em outra. Eu vou tentar fazer uma aplicação aqui de uma maneira que ele possa ficar mais interessante. Ou inclusive, como tem essa pessoa e eu não quero tirar ela ali, eu vou inserir uma informação de fogo próximo a ela para tirar a atenção até de cima dela. Aqui a primeira informação, ela ainda está misturando com outras informações que eu tenho ali. Se você quiser deixar esse fogo um pouquinho mais intenso, uma coisa que a gente pode fazer, que não seria o ideal, mas costuma funcionar legal, é você duplicar essa camada do fogo. Quando você duplica, ela fica mais intensa, e aí duplicou mais, ele vai ficando cada vez mais intenso. Aqui eu vou criar uma máscara para dar uma impressão de que ele está saindo aqui de dentro desse local. E aí eu vou fazer uma seleção. Essa seleção não vou fazer ela muito precisa, porque não existe essa necessidade. E vou pedir para esse foguinho do lado de fora deixar de existir. Como eu criei a máscara ali com o fogo selecionado, ele revelou apenas o fogo de fora. Então eu inverto a máscara e eu passo a ter o fogo naquela área interna. Depois eu posso até pintar ali as luzes para ficar ainda mais intenso essa área inferior. Peguei novamente o pincelzinho, vou diminuir o pincel, ferramentinha pincel. Aqui ele estava muito grande, eu ia gastar muito tempo utilizando os atalhos, então foi mais fácil ali eu pegar e simplesmente aqui o fluxo está até bem alto, vou reduzir ele ainda mais para 3 para ser ainda mais sutil esses detalhes que eu estou inserindo ali. Já começa a ter uma informação ali relativamente legal. Vou inclusive duplicar esse fogo para ele ficar mais intenso. E essa máscara em si dele, eu vou suavizar um pouquinho aquela base, aumentando
a difusão. Duplico ele para ficar um pouquinho mais intenso. Eu vou chamar esse daqui de fogo 01. Você não precisa necessariamente ficar agrupando e colocando fogo dentro de um grupinho, fogo 1, fogo 2, fogo 3. Não foi o que eu fiz nessa primeira imagem, até porque eu vou fazendo, vou modificando muita informação, então não fiz dessa forma, mas para ser um pouquinho mais organizado, eu recomendo você tentar organizar no momento que você está criando a imagem. Uma coisa que eu tinha feito, que fica interessante, é a gente dar a impressão de que tem um fogo interno dentro das janelas. E aqui eu tinha criado um fogo vindo dessas outras janelas aqui de dentro. Tinha um fogo saindo e tinha também fogo interno naquela área. Aí o que eu vou fazer? Vou criar um grupo aqui que eu vou chamar de fogo interno e vou criar uma máscara da janela. Estou usando aqui o meu laço poligonal, fazendo a seleção, adicionando esses detalhes. Lembrando que o Shift na seleção ele vai ter a função de adicionar. Prontinho. Crio aqui uma máscara. E aí o que acontece? Todo fogo que eu inseri dentro desse grupo de fogo interno, ele vai ser exibido apenas na área que a minha máscara está deixando ser exibido. E aí, se eu pego aqui, por exemplo, vou pegar esse fogo maiorzão aqui, ó. Selecionei ele, Ctrl C, vim aqui na minha imagem, Command V, colei. Ele já foi ali para dentro, só que ele foi muito grande. Vou desligar temporariamente a máscara com meu Shift e clico ali na máscara. Vou converter para um objeto inteligente para eu conseguir redimensionar, aumentar, diminuir o tanto que eu precisar. E vou tirar esse fundo preto colocando ali em divisão. Ferramentinha mover. Diminui ele ainda mais. Tem ali um pouquinho desse contorno, porque o fundo dele não estava totalmente preto. Então vou criar um nível e vou fechar um pouquinho preto. Fechar ali também um pouquinho branco. Vou clarear um pouco mais essa chama e vou ligar agora a minha máscara. O fogo já está ali dentro e eu vou pegar e eu vou redimensionar ele ali e posicionar da maneira que eu achar interessante. Não tem problema se eu pegar e reutilizar um fogo. Eu poderia simplesmente pegar, aumentar ele ainda mais ou virar horizontalmente ele, que eu já teria meio que uma padronagem um pouquinho diferente. Se quiser também, você também pode dar um Ctrl T, botão direito, deformar, e aí você consegue alterar a forma daquela chama. E aí uma coisinha que eu vou fazer aqui, ó, eu vou alterar a forma de um fogo que eu vou deixar do lado de fora. Vou criar aqui um novo fogo, vou até utilizar um desses fogos internos, vou só criar uma cópia dele, criei ali um ajuste de níveis, pedi para fechar apenas essa minha camadinha do fogo e eu vou Ctrl T, botão direito deformar e eu tenho a possibilidade, ó, de alterar essa forma do fogo.
literalmente, ó, clicando, arrastando, tem aqui os controladores que seguem a mesma lógica da seleção. Eu consigo deformar esse fogo e encaixar da maneira que eu quiser. Aqui também, ó, vou colocar ele num grupinho, que vou chamar fogo 02 e vou criar uma máscara aqui para ele não afetar essa área de fora. Então, faço a seleçãozinha desse detalhe. Vou criar uma máscara, inverter a máscara e, se eu quiser, adiciono a difusão ali bem pequenininha, só para ele não ficar muito duro naquela área. Uma coisa também que a gente vai fazer, que vai trazer uma sensação um pouquinho melhor sobre a imagem, é dar um pequeno desfoque nas chamas. Porque se a gente observar, ó, a imagem ela não está tão nítida quanto o fogo está. Então, se a gente não desfocar ele, às vezes não vai chegar a um resultado assim tão legal. Então, já peguei ali, já adicionei algumas chamas, vou adicionar um pouco mais. Aí eu posso pegar aqui uma outra chama qualquer, Ctrl C, Ctrl V, chamar aqui de fogo, converter para um objeto inteligente, muda aqui para divisão, adiciono ajuste de níveis, peço para só afetar essa camadinha de fogo, fecho meu preto, fecho o branco e trabalho ali no tom médio, deixar aquele fogo um pouco mais chamativo, um pouquinho mais vivo ali para mim. Ctrl T na camadinha do fogo e eu tenho a possibilidade de pegar e diminuir, redimensionar ali para o tamanho que eu quiser. Inclusive ele está muito parecido com aquele dali, ó, então eu vou virar horizontalmente. Eu vou inclusive dar uma deformada nele. Aumentando ainda mais essa base dele. E aí aqui uma coisa também, ó. Posso tentar puxar para ele ter um pouquinho dessa perspectiva das informações ali. E aí para fazer isso, Ctrl T, Ctrl e clico nessas quinazinhas, ó, eu consigo colocar ele em uma perspectiva próxima do passeio. Vou colocar como se ele estivesse ali atrás desse poste, aí é um processo de seleção. Fiz ali a seleçãozinha do poste. Não precisa ser nenhuma seleção muito complexa, não. Crio uma máscara invertida, Alt e clico na máscara. E eu vou também aplicar uma difusãozinha bem pequena, só para eu já começar a ter aquela informação ali também. E aí também posso ir lá nas luzes, pegar e ir pintando a luz que eu teria próximo daquela área. E aí, se eu olhar, eu já estou começando a ter um resultado ali bem legal. Uma coisinha também que pode ser interessante fazer, quando eu quero deixar uma luz
igual essas janelas bem mais intensas, eu posso pegar e criar. Deixa só eu agrupar esse último fogo aqui, que seria o fogo 03. Vou colocar na ordem, né? Ok. A luz eu vou até colocar ela acima do fogo. Bacana. Aí o que eu poderia fazer, por exemplo? Eu posso pegar minha ferramenta de laço, fazer uma seleção aqui, ó, da janela em si, e com a seleção da janela, criar um ajuste de curvas. O ajuste de curvas, ó, eu poderia subir demais meu preto, eu poderia também abrir bastante ali meu branco. Mas eu vou, ó, clarear ele bastante, abrir um pouquinho mais meu branco ali e fechar um pouquinho meu preto, para dar um pouco mais de contraste nele. E eu vou pegar um vermelho, vou subir um pouquinho o vermelho e vou descer um pouquinho o azul. Por quê? Vermelho, estou deixando aquela área ainda mais vermelha do que ela já era, e o azul, eu estou removendo o azul, o que acaba adicionando a cor contrária, que nada mais é do que o meu laranja, o meu amarelo. E aí já tem aquela luz ali ainda mais intensa, aplico ali uma difusãozinha pequena de 1 pixelzinho, 2 pixelzinhos, ó, e eu tenho algo intenso vindo daquela área. E se eu quiser, eu ainda posso pegar outros pedaços do que seria janela, ó, fazer a seleção e simplesmente preencher de branco. Aí um atalho que é legal a gente saber, ó. Eu tenho a cor branca aqui em cima e eu tenho a cor preta aqui embaixo, que é a cor de primeiro plano e cor de plano de fundo. Se eu aperto D, eu tenho as cores padrão, que é o branco e o preto. Se eu aperto X, eu alterno o preto para ser primeiro plano e o branco para ser plano de fundo. Com o branco ali no plano de fundo, eu vou apertar Ctrl e meu Backspace. E ele vai preencher na minha máscara aquela área de branco. Eu vou fazer o mesmo processo aqui, nessa outra janelinha. Mesmo processo aqui. Posso fazer aqui também nessa outra. Já poderia, inclusive, já somar em algumas outras áreas. Eu já passo a ter, ó. Isso daqui parece que é uma parede. Está um pouco confuso. E aqui, essas daqui de cima, ó, também poderia fazer a mesma coisa. Que eu vou até testar uma coisa, que é não fazer uma seleção muito precisa nesse pedacinho. Pegou ali aquela linha, não ficou muito legal. Então ali realmente o ideal seria fazer algo mais preciso. Então deixa eu subtrair essa linha a mais. Subtrair essa linha a mais. E preencher. Não fez muita diferença em relação ao outro não. Então deixa eu pegar. Deixa eu até fazer esse daqui também, dessa forma. Aqui já ficou bem ruim. Então, ao invés de eu preencher ele todo de branco, vou colocar o meu pincel branco e vou pintar com fluxo baixo, que eu consigo colocar uma intensidade menor. Eu poderia também, ao invés de ficar pintando, ao invés de ficar selecionando, pegar e pintar essas áreas, mas eu acho que me traria até um pouquinho mais de trabalho do que eu tenho fazendo a seleção. Mas ali eu já acho que eu começo a ter um resultado relativamente legal naquele ponto. E aí o negócio vai ser pegar, ficar completando, adicionando cada vez mais fogo, adicionando cada vez mais luz, adicionando cada vez mais informação naquele local. O que eu vou fazer ali é já ir trabalhando naquelas outras janelinhas lá em cima. Eu também não preciso pegar e completar todas. Às vezes só de eu pegar e já inserir em algumas, eu já consigo chegar em um resultado que
que seria interessante. Ali acho que ficou muito chamativo, realmente muito claro ali. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar meu pincel e vamos entender uma coisa. O que está fazendo essa área ficar muito intensa é esse meu ajuste. E esse meu ajuste, o que ele tem? Ele tem a máscara. E a máscara tem a área que eu pintei ali, fazendo a seleção e o preenchimento com Ctrl Backspace. Mas se eu passo meu pincel com a cor preta, ó, com o fluxo bem baixinho, eu vou pintando aquela área mais escura. E quanto mais eu passo, ó, mais suave ele fica. Aí eu tenho um pouquinho daquele tom vermelho, mas agora ele está mais suave. Eu acho ali que eu nem preciso ficar trabalhando demais naquela areazinha. Acho que no ponto ali que está, já é um ponto até bem legal. Alguns outros pontos que são interessantes da gente colocar sobre essa área aqui é também uma questão de fumaça. Para inserir a fumaça, ó, eu tenho lá nas pastinhas dos materiais, além da pasta de fogo, eu tenho a pasta de fumaça. E a fumaça ela vai seguir a exata mesma lógica do fogo que a gente inseriu. Eu vou pegar, ó, vou selecionar o fogo que eu quero, abrir esse fogo no Photoshop, levar para a cena que eu estou trabalhando, veio gigante, converto para objeto inteligente, chamo aqui de fumaça e eu vou colocar inclusive dentro de um grupinho próprio de fumaças. Ctrl T, porque está muito grande, lembrando que o Ctrl T somente depois de eu converter para um objeto inteligente, muda o modo de mesclagem para a divisão, tem a fumaça ali, e eu vou pegar e vou posicionar onde eu quero. Posso inclusive deixar ela grande dessa forma, criar uma máscara e tirar pelo menos essas áreas que está muito marcada ali do contorno, onde literalmente acaba a foto. Então deixa eu só quebrar um pouquinho essas áreas. Aí, e como a fumaça ali ficou muito intensa, eu vou pegar e eu vou diminuir a opacidade. Esse bololô aqui de fumaça eu não gostei muito, então eu vou pegar, ó, vou dar uma leve apagada. Subir um pouquinho mais a opacidade. Eu poderia inclusive pegar uma outra fumaça para inserir junto ali. Então vou lá, busco um outro asset de fumaça, abro ele no Photoshop e repito o processo. Levo para a cena, converto para um objeto inteligente, aplico o divisão, dou um Ctrl T, diminuo, e coloco ali da maneira que eu achar que ele vai ser interessante. Lembrando, ó, que nesse caso dos assets, você não precisa necessariamente manter a mesma proporção que ele tem. Você pode pegar uma quina, dar uma deformada nele, assim como você poderia pegar, esticar ele até o topo. Você tem a possibilidade de mexer nesses assets da maneira que você achar interessante. Eu peguei, dei uma esticada grande nele, poderia diminuir a opacidade, criar uma máscara e esconder aquelas informações que eu não quero. E se eu olhar, já tem ali um pouquinho mais de fumaça em relação ao que eu tinha antes. Até deixar ela mais suave ainda. Vou dar um zoom ali para ver como é que está ficando. Sem a fumaça, com a fumaça.
e aqui está sendo uma fumaça bem grande em relação àquela área. Mas se você quiser, você poderia pegar, vir com uma fumacinha pequenininha, deixa eu converter aqui para um objeto inteligente, dar um Ctrl T e com ela bem pequenininha e colocando em pedaços por pedaço. E aí você realmente vai chegar no resultado bem mais interessante do que o resultado que a gente está chegando nesse momento. Mas aí seria um processo que faria você tomar muito mais tempo e você tem que ver a quantidade de detalhe que você vai ter naquele local. Uma coisa que pode ser interessante você brincar também é com os modos de mesclagem. Aqui o divisão é o que vai tirar aquela informação preta, mas nada te impede de você tentar fazer uso de outros modos de mesclagem, ou tentar trabalhar com o próprio nível para sumir ainda mais aquela informação, ou fazer aquela fumaça ficar ainda mais aparente para você. Aqui eu vou criar uma máscarazinha, deixa eu esconder aqui de alguns outros pontinhos. Deixa eu deixar ela ainda mais suave, mas aí eu já começo a ter um resultado ali um pouquinho mais interessante. A questão da fumaça também, você também pode pegar, por exemplo, o pincel com a sua cor branca e inserindo alguns pontinhos mais claros. Deixa eu colocar o fluxo ainda mais baixo para eu também passar em alguns outros pontos. Ó. E eu vou criando uma espécie de uma névoa também, ó, sobre a imagem. A mesma coisa que eu faço com o branco, eu posso pegar também o preto e passar em alguns pontinhos. Aqui foi demais, então vou diminuir um pouco a opacidade, mas já começa a ter um resultado ali bem interessante com essa fumaça. Então a gente já tem o fogo, a gente tem ali também a fumaça, e o que está faltando são alguns detalhes sobre essas áreas. Igual, no material eu inseri alguns detalhezinhos relacionados a vidro quebrado. Então, se eu olhar lá, ó, eu tenho glass 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu pego aqui, por exemplo, ó, esses vidros feitos em 3D, posso abrir aqui no Photoshop, ele tem o fundinho cinza, mas eu vou pegar, vou levar para a cena que eu quero. Também mesmo processo, ó, converter para um objeto inteligente, vou renomear aqui para vidros, colocar dentro de um grupo de vidros e vou diminuir. E vou posicionar onde eu achar que pode ser interessante. E aí até uma coisa legal, que aí a gente já pode começar a fazer também no fogo, é criar esse desfoque. Porque aqui o vidro está muito nítido também. Se eu quero dar um pouquinho a sensação de movimento, o que eu poderia fazer? Tem aqui a camada de vidro, filtro, desfoque, e eu tenho aqui o desfoque de movimento. Quando eu aplico ali o desfoque de movimento, ó, eu vejo que eu consegui criar um movimentinho, um desfoque, ó, sobre aquele vidro. Mas o que eu vou fazer? A distância ali ficou muito alta, então eu vou descer ela para o zero e eu vou subindo, ó, pouco a pouco. Aqui entre o 4 e 5, ó, eu acho que já ficou legal,
só que eu quero que ele tenha um ângulo um pouquinho diferente. Ó. Eu posso pegar e ainda mudar o ângulo desse desfoque de movimento. Então vou deixar aqui ele nesse ângulo. Posso até colocar um pouco mais alto se eu quiser, ó. Ali por volta do 9. E eu já tenho ó, um detalhezinho sutil, mas que ele pode fazer uma diferença grande na minha cena. Eu quero o mesmo tipo de desfoque também nesse outro vidro aqui de baixo, e eu não quero ter que refazer aquele processo do desfoque. Eu posso pegar, por exemplo, esse desfoque de movimento, pressionar minha tecla Alt e arrastar ó, ali para cima. Que aí eu passei a ter ó, os dois vidros com esse desfoque de movimento. Se você quiser, estou achando que o vidro ali está ficando um pouco estranho. Por quê? Porque ele está acima do nosso fogo. Se eu levo ele aqui para baixo do fogo e da fumaça, ó, ele pode já ter um casamento ó, um pouquinho melhor. Ali ele, inclusive, ele ficou até bem apagadinho. Deixa eu deixar ele acima do fogo. Ok. E diminuir um pouquinho a opacidade dele. Que ele acaba sendo, ali ele ficou bem escondido, então deixa eu deixar ele ainda abaixo do fogo, mas eu vou reduzir um pouco esse desfoque. Deixar ele por volta de 3, 2, aqui embaixo também. Essa coisa, vou deixar um pouquinho mais alto em cima e eu passo a ter aquele vidrinho, que é um detalhe pequenininho, mas que acrescenta alguns pontos à cena. Mesma coisa com fogo, eu vou dar um leve desfoque sobre esses fogos, porque está ficando muito nítido o fogo em uma área que deveria ser um pouquinho desfocado. E o que eu vou fazer? Vou ali na camadinha de fogo, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Ali, desfoque de 3 já está legal nesse. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Aqui o desfoque de 3 nesse frontal está demais, então eu vou pegar e vou reduzir. Se eu aperto Shift e a setinha para baixo, ele vai um pouquinho mais veloz ali, pulando de ponta a ponta. Aqui acho que já ficou legal, ó, que ele está desfocado, mas eu ainda consigo perceber os detalhes. Ó. Vou fazer a mesma coisa com aquele outro fogo. Deixa eu identificar ali aquele fogo de cima, o fogo 2. Então vou ir nele e vou filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E eu posso pegar e inserir o valor de desfoque que eu quero. Inclusive, você pode tanto trabalhar com desfoque gaussiano quanto o desfoque de movimento, se você achar que é interessante. Que aí você poderia ainda criar um movimento do fogo indo para cima com a distância que você achar que é interessante. Aqui eu vou deixar ele bem sutil e eu vou repetir o processo nos outros fogos ali também. Desfoque, desfoque gaussiano, apliquei, ele desfocou aquele ali de baixo e o fogo interno também a mesma coisa. Filtro, desfoque, gaussiano, desfoque gaussiano, desfoque gaussiano. E aí eu já tenho os fogos ali também já desfocados. Um outro ponto que eu vou fazer é, no material, eu tenho esses detalhezinhos desses sparks, que são esses pontinhos voando, essas fagulhas ali do fogo. Eu vou pegar e vou abrir dentro do Photoshop, levo para minha cena também, veio gigante, não tem problema, coloquei em cima da fumaça, converto para objeto inteligente e chamo ali de detalhes, chama. Como eu tenho preto, vou lá em divisão,
e ele some aquilo que é preto. Eu passo a ter esses detalhezinhos na minha cena. Mas eu não quero que eles sejam grandes assim. Eu quero que eles estejam presentes nesses detalhezinhos do fundo. Inclusive, coloquei ali, vou criar uma máscara e vou esconder um número grande ali dos que eu não quero. Vou duplicar ele, vou levar para um outro ponto e vou também deixar um pouco ali embaixo. Também vou esconder aqueles outros pontos que eu não quero e eu tenho a soma desses detalhes. E aí a área dos prédios ali que eu queria trabalhar, já trabalhei até um ponto que para mim já está ficando um resultado legal e eu vou agora começar a trabalhar sobre o soldado. E aí também mesma coisa, o soldado ele vai ter que ter uma iluminação também referente ao fogo que eu tenho na cena. Só que uma coisa que eu quero inserir nessa imagem é também esses detalhezinhos de chama vindo da área frontal. Então, vou lá no material, tenho aqui essa imagem onde eu tenho esses detalhezinhos da chama voando, que eu vou pegar e vou inserir também sobre a foto. Abri no Photoshop, levei para a minha imagem, converto em um objeto inteligente, chamo ali de detalhes, chama, levo para cima da imagem do soldado, mudo o modo de mesclagem para divisão e eu tenho esses detalhes ali bem intensos sobre ele. Mesma coisa, ajuste de níveis, fecho ainda mais o preto. Olha que agora eu tenho realmente só esses detalhes. Posso até clarear para ele ficar mais intenso ou escurecer para ele ficar mais sutil. E ele ainda está uma coisa muito grande. Eu quero que ele seja um detalhe mais sutil. Então vou pegar, vou aumentar. E vou posicionar onde eu quero. Vou até dar uma rotacionada aqui, para ele também pegar um pouco dessa área do rosto dele. Mas uma coisa ali bem sutil também. Aqui eu já passo a ter esse detalhe nessa área frontal. Deixa eu até ver como que eu tinha inserido o meu resultado final ali. Está mais sutil e mais intenso ali no canto inferior. Então eu vou também pegar, deixar ele um pouquinho mais próximo daquilo que eu tinha feito antes. Você vê como que ele ficou ali? Começa a aparecer a chama ali embaixo. Ok. Aqui também, ó. Isso aí, ó. Que tinha a chama ali embaixo. Crescendo. Diminuir. E vou agora criar uma máscara sobre ela e esconder aqueles outros detalhes que eu não quero que estejam presentes. Aqui vou até descer ele mais, rotacionar. Acho que aqui eu já tenho um resultado para mim tá legal. Eu também vou fazer a mesma coisa. Eu preciso ter uma informação mais clara nessa área também. Então eu vou criar uma camadinha. E essa camadinha, aqui ele acabou criando um clipping mask, ou então soltar essa máscara de corte, eu vou chamar de efeitos
fogo. Pego o meu pincel com a cor do fogo, que é aquele tom de laranja que eu já havia selecionado. Eu vou dar alguns pequenos cliques nessa areazinha frontal. Também vou mudar ali o modo de mesclagem para divisão. E eu passo a ter esse efeito de luz, ó, vindo um pouquinho dessa área frontal. Se eu quiser, eu ainda posso adicionar alguns outros tons sobre a imagem também. Deixa eu só renomear ali para fogo frontal. Eu vou adicionar um outro efeito contrário, que vai ser com um tom meio azulado. Seria ali o contrário do tom amarelado. E só para dar um contraste legal, vou adicionar um tom azulado daquele outro lado. Coloquei o modo de mesclagem em divisão, o fluxo ali bem baixinho. Eu vou pegar e eu vou adicionar um pouco desse detalhe. Ficou muito intenso, então eu diminuo ali com a opacidade e ele já dá, ó, um contraste interessante sobre a minha imagem. E aí um outro ponto que eu preciso trabalhar agora é a luz real ali sobre o soldado. Um detalhe que eu costumo fazer que faz eu ganhar um tempo, ó, eu não fico pegando e tentando pintar exatamente no contorno do soldado. O que eu faço? Eu tenho aqui uma camadinha somente com ele. E como eu coloquei ele dentro de um grupo, se eu pressiono a minha tecla Command ou Ctrl e clico sobre o soldado, passa a ter uma seleção apenas dele. Com a seleção dele, venho aqui no meu grupo de soldado, crio uma máscara e com essa máscara, tudo que eu adicionar nesse meu grupo do soldado, vou pegar aqui e vou pintar de azul. Estou pintando aqui fora, nada acontece. Mas no momento que ele vai ali para cima do soldado, aí sim ele passa a influenciar. Porque a minha máscara ali do grupo faz com que todas as camadas que eu tenho só afetem a área do soldado. Então deixa eu apagar aqui essa camada que eu fiz a mais. Vou criar uma nova camadinha que eu vou chamar aqui de luz soldado. Que vão ser esses detalhes ali desse tom mais alaranjado que está invadindo um pouquinho o corpo dele. Deixar ali também o fluxo bem baixinho. Coloquei o fluxo ali por volta de 0,3. Eu vou ir dando algumas pequenas passadas sobre a imagem. Também ali sobre o rosto dele. Um pouco também sobre essa área da arma. O modo ali eu vou colocar em divisão. Eu vou pintando de leve. Tem alguns pontos, ó, que ele vai acabar ficando claro demais. Aí eu poderia criar uma camadinha, que eu vou chamar aqui de sombra preta. E eu coloco ali a cor preta sobre esse pedaço que eu pintei a mais, ó. E dependendo do pontinho, eu consigo trazer um
lisa um pouquinho maior para aquela areazinha. Já começa a ter uma mesclagem mais interessante. Continuo aqui pintando sobre algumas áreas do soldado. E até um detalhe que é legal a gente saber que é possível, quando eu quiser pegar e fazer uma linha, eu posso clicar em um ponto, Shift, clicar no outro ponto. Que ele cria aquela linha reta, ó, que às vezes é uma linha específica que eu estou querendo criar nesse processo de luz. Ó. Ali acabou que ele foi muito intenso, então eu vou passar ele mais sutil. Se eu quiser, eu diminuo um pouco a opacidade e eu vou fazendo um equilíbrio. Alguns outros pontos que é interessante da gente fazer também são alguns pontos onde vai ter uma luz ainda mais intensa. Aí, por exemplo, eu fui colocando ali os tons mais alaranjados, agora eu vou colocar um tom ali que vai ser bem amarelado. Que eu vou pegar, vou puxar ele ali um pouco mais para o amarelo. Eu vou fazer aqui os pontos que eu quero que seja mais intenso ainda. Coloco ali também divisão. Eu posso pegar, ó, eu vou passando de leve em alguns pontinhos. Ele vai criando essa luz mais amarelada ali sobre a imagem. Ali embaixo foi demais. E eu vou sempre tentando ter um equilíbrio para chegar no resultado legal. Mesma coisa aqui com o vermelho, que eu vou trabalhar com um vermelho mais intenso. Também mesmo processo. Coloca ali divisão. E vai sendo uma questão mais ali, ó, de uma paciência para fazer essa pintura da cena. Essa luz soldada que eu acho que ele acabou entrando demais dentro dele. Então eu vou pegar e vou dar uma leve escondida com uma máscara. Eu já tenho ela ali, ó, de uma maneira mais sutil. Algumas coisas que costumam ser bacana também é criar uma camadinha com um pincelzinho branco e com um pincel branco bem pequenininho, criando alguns pontinhos, ó, seriam pontinhos de luz. Aqui ele foi meio forte, ó. Diminuo ainda mais o pincel, eu vou pegando e vou passando em alguns detalhes. Geralmente esses detalhes de contorno, eles tendem a ficar legal quando a gente cria um contorninho desse. Também é o tipo de coisa que a gente vai acabar tendo que depois, ó, diminuir um pouco a opacidade, que dependendo do ponto, ele pode ficar intenso até demais. Ó.
Aqui ele ficou muito forte. Passei a borracha ali para apagar. E eu vou tentar fazer ele só nesse limitezinho aqui da arma. Ele já passa a ter um contorno ali bem legal. Mesma coisa que eu poderia fazer também um pouquinho de leve no rosto dele. Que acabou pegando demais. E um pouquinho dessa área do cabelo. Vou dar uma leve escondida. Vou lá no branquinho de novo. Eu vou pegando, vou criando esse detalhezinho de luz. É o tipo de coisa que a gente percebe depois quando a gente fica desligando e ligando, o tanto que isso faz uma diferença. Mas não é algo totalmente necessário, porque é um processo que toma um tempinho grande e você tem que ver o tanto de tempo que você pode desprender em cima do projeto em si. Aqui essa área da perna, eu acho que ela seria legal se desse uma escurecida maior sobre ela. Opa. Acho que foi demais. Agora tá ok. E eu vou chamar essas camadas que eu criei aqui, ó, como detalhes de luz. Detalhes de luz. E aí agora eu vou realmente fazer um processo de luz e sombra, que seria o Dodge and Burn. Aí para isso eu tenho até uma ação que eu costumo trabalhar, que é a minha ação de Dodge and Burn. Mas o que ela está fazendo? Basicamente, ó, ela cria um ajuste de curvas clareando e um ajuste de curvas escurecendo. Com ali as luzes, eu vou pegar e vou passar com o pincel branco sobre aquelas áreas que já tem uma luz e aquelas áreas que eu preciso criar uma luz. Por exemplo, essa área lateral do rosto dele, ó, precisa ter uma luz ali um pouquinho maior. Então eu pego e vou passando sobre essa área. E o que ele está fazendo? Ele está dando uma clareada nesses pontos que eu estou pintando. Esse detalhe da perna, essas dobras da calça. Vou até subir um pouco mais o fluxo aqui para ele ir um pouco mais rápido. Ali foi demais no braço. Eu já consigo ver, ó, que já criou alguns pontos de luz e agora é trabalhar também nos pontos de sombra. Aqui, como eu tenho uma luz vindo desse lado e uma luz vindo do outro, eu vou criar uma sombra naquelas áreas que deveriam ter uma sombra ali bem mais intensa.
E com isso, ó, eu já passo a ter uma luz e sombra bem mais definida sobre o soldado ali principal. A mesma forma, o mesmo processo, eu posso também fazer na cena geral. Então, depois que eu trabalhei ali sobre o soldado, eu posso fazer um Dodge and Burn geral, onde eu vou fazer trabalho de luz, aquelas áreas que deveriam ter uma luz ali. E eu estou realçando aqui as áreas que já tem detalhe de luz na cena. Eu vou também fazer o processo de sombra, trabalhando naquelas áreas que já possuem uma sombra na imagem. E aí eu já tenho uma iluminação ali um pouco diferente sobre a imagem ali também. E nada me impede de pegar, ficar voltando em alguns processos, igual por exemplo, ali no braço, estou até achando que tem alguns pontinhos onde esse vermelho ali ele ficou demais. Eu vou pegar, diminuir um pouquinho a opacidade e eu já consigo chegar no resultado um pouquinho melhor. E aí a minha cena que eu queria montar, ela é basicamente essa. Só que eu tenho também alguns ajustes finais que ainda precisam ser feitos. Por exemplo, uma coisa que dá um resultado legal de profundidade é eu ter algum elemento frontal ao meu objeto principal. Que aí, por exemplo, eu já tenho esse fogo frontal, mas se eu venho lá nos meus assets e eu pego um vidro, pegar aqui um asset de vidro, pegar esse daqui que são os vidros maiores, ó. Copio o vidro, levo sobre a minha fusão e aqui ó, ele está até bem grandão sobre ela. Não tem problema, mas eu vou fazer uma coisa, chamar de vidros, vou colocar ali num grupo vidro frontal, vou converter esse vidro para um objeto inteligente e vou aplicar ó, um desfoque gaussiano e vou deixar um valor de desfoque ó, bem intenso, por volta de 20%, ó, que ele cria um elemento que está aqui na área frontal. Ó. A gente consegue ver que tem um detalhe aqui, que tem um objeto que parece que está passando, que ele dá essa sensação ó, de ter uma profundidade maior. Aqui, ó, por volta de 17, ó, já ficou legal. Nada me impede também de colocar, além desse desfoque gaussiano, ainda um desfoque de movimento. Eu crio o movimento para onde eu quiser. Eu quero que ele tenha esse movimento, como se ele estivesse vindo daqui para lá, ó, e eu aumento a distância que eu quero. Deixar aqui até uma distância bem alta, por volta de 100, eu vou desligar esse meu desfoque gaussiano para eu ver como é que ele vai ficar. Ó. Sem desfoque nenhum, tá aquele elemento congelado, com desfoque gaussiano, com desfoque de movimento. Acho que ali só o desfoque de movimento ele já chega num resultado legal, resultado que para mim está agradável. E aí, tendo finalizado esses elementos, eu já vou partir para um outro processo, que é o processo de colorização, e adicionar também mais nitidez e adicionar também um flare sobre essa minha imagem. Aí, como que eu iria fazer essa adição ali dos tons que eu quero sobre a foto? Depois de ter feito o Dodge and Burn, vou criar um ajuste de curvas, vou vir aqui no meu canal de azul, e eu vou fazer um esquema de cor que ele é muito comum, que é o azul, ele vai ser referente aos tons mais escuros e o amarelo vai ser referente aos tons mais claros. Esse é um esquema de cores bem comum chamado de Orange Teal, que eu posso pegar, ó, deixei ele ó,
o azul referente aos tons de preto, pegando ali, puxando o preto para cima no meu canal de azul e deixando os tons de realce mais puxados ali para um tom amarelado, um tom alaranjado. Pode parecer que não fez muita coisa, mas olha a diferença que dá, principalmente nessas áreas de luz e nas áreas de sombra, quando eu trabalho com esse Orange Teal. Se quiser também, um outro esquema que costuma funcionar legal é o esquema do vermelho. Aí como é que funcionaria esse vermelho? Se eu aumento o vermelho, adicionei mais vermelho sobre a minha cena. Se eu diminuo o vermelho, ele remove o tom de vermelho e adiciona o tom ali de ciano. E aí um esquema que é bacana de trabalhar é, por exemplo, com os tons ali de sombra mais puxados para o vermelho e os tons de realce mais puxados ali para o verde. Literalmente pegando o pretinho e levando para cima, pegando o branquinho, levando ele para baixo. Se quiser, também pode subir ali na própria curva e descer do outro lado. E aí, trabalhando, deixar ele mais sutil. Eu já consigo perceber como que ele dá um grading, uma cor diferente sobre a imagem. Se quiser, também pode tentar um esquema diferente. Por exemplo, as sombras eu quero que elas sejam esverdeadas e os realces eu quero que eles sejam avermelhados. Eu chego num gradient interessante também, diferente do que eu estava trabalhando inicialmente, mas que já chegou numa colorização ali que para mim ficou até bem legal. Então vou colocar aqui com o nome de Color Grading. Vou até colocar dentro de um grupo de cores e eu vou adicionar um flare para ver se vai ser legal ter esse flare ou não sobre essa minha imagem. Como é que eu faria para adicionar esse flare? O flare, ele basicamente é uma luz muito intensa que ela vai bater e vai refletir na lente e ela cria um bolão de luz. Só que esse flare no Photoshop, ele precisa ser aplicado direto em uma camada. E o que eu vou fazer? Eu gosto de fazer uma gambiarra para conseguir trabalhar com flare de uma maneira mais interessante, que é a seguinte: pego a minha última camada ou grupo e uso o atalho Command Alt Shift E. O que ele fez? Criou uma camada com o meu resultado final nessa camadinha. Eu vou lá em cima em filtro, tenho a opção renderização e eu tenho a opção aqui chamada de Reflect Flash. Ele abre essa janela aqui para mim, onde eu tenho a possibilidade de escolher o tipo de lente que eu quero nesse meu flare e eu tenho também a possibilidade de escolher o posicionamento desse flare. Vamos supor que eu quisesse colocar esse flare vindo lá do fundo, como se fosse um elemento lá do fundo da minha imagem, está jogando uma luz muito intensa que está passando por esse soldado. Coloquei ali onde é que eu quero, clique em OK, passei a ter esse flare, que está até muito intenso ali nesse primeiro momento. Vou fazer uma gambiarra para conseguir trabalhar na cor desse flare, que vai ser da seguinte forma: se eu preencho essa minha camada de preto e eu vou lá em cima em filtro, vejo que a última opção que eu tenho é o Reflect Flash. Quando eu clico sobre ele, ele aplicou aquele flare justamente no pontinho que eu tinha deixado marcado. Como eu tenho essa informação preta, removo o preto com o modo de mesclagem de divisão e eu passo a ter o mesmo resultado do flare que eu tinha antes. A diferença é que agora eu posso pegar um ajuste como matiz saturação, mandar ele colorir e ele vai mudar a cor de toda a minha imagem. Mas eu quero que ele altere a cor apenas do meu flare. Então eu vou criar uma máscara de corte. E eu coloco a cor que eu achar que é interessante. Vou colocar ali, por exemplo, um tom mais frio, um tom mais azulado.
mais saturado, eu posso deixar ele mais fraquinho, ou posso deixar ele ainda mais intenso. Que eu vou diminuir a luminosidade para ele ficar mais sutil. Vou até dar um Ctrl T sobre ele para reposicionar. E aí eu passo a ter esse flare sobre a imagem, que é uma coisa opcional. Cabe a você ver se ele vai ser interessante para você ou não. Posso inclusive deixar esse flare em um grupo separado e fazer o processo de nitidez sem o flare. E aí, se eu quiser ter o flare, ligo o flare acima do meu grupo de nitidez. E aí, como que a gente vai fazer para ter essa nitidez ainda mais intensa na imagem? Pego o meu último grupinho visível, que aí no caso é o meu grupo de cores, e vou fazer o processo do Command Alt Shift E. Criou uma camada ali para mim, e essa camada vai se chamar nitidez de volume, que vai ser a nitidez para dar um volume maior na minha imagem. Vou lá em cima em filtro, tornar nítido, e eu vou aplicar aqui a opção chamada máscara de nitidez, ou em inglês Unsharp Mask. Clique em máscara de nitidez e eu vejo que eu tenho 3 opções aqui: intensidade, raio e limiar. Vamos entender o que seria isso. Basicamente, nitidez é contraste dos contornos. Na intensidade, eu estou definindo a quantidade de contraste que vai ser adicionado nos contornos. E o raio, eu defino a largura desse contorno. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero criar uma nitidez de volume, eu vou deixar a intensidade dela mais baixa. Aqui por volta de 10 já vai funcionar perfeito para mim. Mas, se é volume, eu preciso que ele afete um raio, eu preciso que ele tenha uma largura maior. Então, eu vou pegar o raio ali e vou ir aumentando ele até um valor por volta de 30, 40, 50, um valor que seja perceptível para mim se eu aumentar a intensidade dessa nitidez. Até para ficar mais fácil, vou deixar ela em 100 e vou deixar o raio pequenininho. Essa é a imagem da maneira que eu tenho original. Se eu pego e vou aumentando aqui, olha que quando eu passo de 10, eu começo a ter um volume muito mais intenso da minha foto. Então, vou aumentar ali bastante, até chegar por volta de uns 30, que eu vou até deixar 30 exato. E olha como que o volume da minha imagem está muito marcado, mas está muito mais do que eu de fato preciso. Então, eu vou pegar, vou diminuir essa intensidade, até chegar num ponto que me agrade um pouco mais. Por volta de 10, 15 ou 20, já costuma funcionar legal. Lembrando que eu ainda preciso adicionar nitidez de detalhe, que eu vou deixar então 10 e 30, que é a mesma configuração que eu tinha antes. Tendo feito essa nitidez de volume, vou agora Ctrl Alt Shift E, criar ali para mim a nitidez de detalhe. Filtro, tornar nítido, máscara de nitidez, e eu vou deixar o raio ridiculamente pequeno e a intensidade ridiculamente alta. Deixo a intensidade 100 e o raio 1. Se eu der um zoom, eu já consigo perceber como que ele está adicionando uma nitidez maior na minha imagem. Tiro ali, clique em OK, e eu passei a ter ali uma nitidez maior sobre toda a foto. Se você quiser, uma coisa que é opcional e que eu acho que é interessante adicionar é um pequeno ruidinho sobre a imagem. E como que a gente faz para adicionar esse ruído? Crio uma nova camada que deveria ser o meu ruído, editar, preencher e coloco 50% de cinza.
botãozinho direito, converta em um objeto inteligente. Pego meu modo de mesclagem, tiro do normal e coloco sobrepor. Escurecer, tiro o que é branco, divisão, tiro o que é preto, sobrepor, tiro o que é cinza. Passo a ver a minha imagem da sua forma original. Filtro, ruído, adicionar ruído. Vou dar um zoom ali na minha imagem. Eu vou ir aumentando a intensidade desse ruído. Vou colocar aqui um valor um pouquinho mais alto, por volta de 5, e vamos ver a diferença que já está dando. Sem o ruído, com o ruído. E esse ruído ele acaba trazendo alguns detalhezinhos interessantes para a nossa imagem. Se você quiser deixar um ruído um pouquinho mais alto, fica a seu critério também. Aqui por volta de 5, para mim já funcionou legal. Clique em OK e prontinho. Se eu quiser com flare, ligo o flare. Se eu não quiser o flare, desligo o flare. E aí eu já tenho a minha imagem final montada, sendo trabalhada do início ao fim, desde o processo de seleção, o processo de adicionar efeitos, o processo de adicionar esse fogo, o processo de fazer a colorização e também a finalização dela.